Fala galera, tudo bem? Tranquilo? Hoje a gente vai falar um pouco sobre esse jogo Corinthians 1, São Paulo 1, o clássico paulista, né? Um jogo de lá e cá. Vamos só aguardar o Igor para entrar na live aqui. Só um minutinho aqui. Mas foi um jogo bem interessante, né? De dois tempos distintos. Só um minutinho. E aí, Igor, como está? Olá, tô bem, Norberto. E você? Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. E aí, o que você acha do jogo Corinthians 1 e São Paulo 1? Achei um jogo equilibrado, um jogo onde não teve. Acho que o São Paulo no primeiro tempo agrediu mais, teve mais chances, mas o segundo tempo a gente conseguiu ver no Corinthians o dedo do técnico aí para mudar a situação. Achei um empate interessante. Eu também. Foi um jogo, até falei no início aqui, foi um jogo de dois tempos distintos, né? Assim, o primeiro tempo eu achei que o São Paulo realmente dominou, né? Teve um jogo de impedimentos também, né? Que a gente teve o quê? Dois impedimentos para cada lado. Antes de sair o gol do Caleri, o Jô chegou a fazer um gol, né? Mas só que estava impedido, milimétrico, né? Pouca coisa. Sim, E o São Paulo, né, dominou mesmo o primeiro tempo. Já no segundo tempo, o Vitor Pereira fez algumas mudanças, né? E o Corinthians voltou bem melhor. O São Paulo já não viu a cor da bola no segundo tempo. E acabou que no fim da história o 1-1 ficou até justo, né? Pelos o que os dois times jogaram, né? Basicamente um time jogou melhor do que o outro nos tempo em diferente, né? cada Primeiro tempo. tempo e segundo tempo. Então não teve um time assim que dominou a partida inteira ou a maior parte da partida. Então eu É, achei que o resultado acaba sendo justo pelo que foi sim, sim. apresentado. O São Paulo acho que agrediu assim, mais no primeiro tempo, teve mais terminou com mais posse de bola no primeiro tempo, incomodou mais o Corinthians, fez o gol através do Cagliari, né? Cagliari, mas aí depois realmente, como você falou, o dedo do técnico aí do Corinthians, acho ele um técnico interessante. Gosto muito de como ele enxerga o jogo e quais mudanças ele faz. Acredito que ele faz mudanças assertivas e com as mudanças que ele faz, ele consegue propor jogo, mudar o jogo. Se está tendo alguma falha na esquerda ou na direita, ele consegue consertar. Por exemplo, o São Paulo começou a enxergar que a esquerda do Corinthians, né, quando ele atacava pela esquerda, direita do Corinthians, ele conseguia mais resultado e começou a pressionar mais atacando pela esquerda, né, pela ala esquerda. E isso foi muito bom. Foi muito bom. Eu gostei bastante. Mas aí ele fez a mudança, ele conseguiu corrigir, conseguiu ter mais posse de bola no segundo tempo, conseguiu agredir mais. Isso eu achei interessante. O São Paulo, mesmo assim, chutou 14 vezes a gol, o Corinthians apenas 13, um a menos, mas foi equilibrado. Uhum. Os chutes reais a gol, 7 foram no gol do São Paulo e 5 foram no gol aí, na parte do Corinthians. E na posse de bola, o Corinthians aí foi Terminou com acima, mais posse de 55. bola. Exato. Já no segundo tempo, a gente enxergava um pouquinho melhor o Corinthians. A gente via uma proposta maior de jogo do Corinthians e o São Paulo tentando segurar o contra-ataque aí, tentando fazer gol através do contra-ataque. Não, eu acho que é uma. Eu não sei se é um problema do futebol brasileiro. Eu acho que isso tem no futebol mundial também, de você fez 1-0 e Querer segurar retrancar e tal. resultado, né? Né?
Não sei se foi Curioso, melhor. curiosidade é o seguinte, na volta do segundo tempo, o técnico do Corinthians, o Vitor Pereira, ele pegou e tirou o Gil, o zagueiro, né? Pelo que eu tô Sim. vendo aqui, o Corinthians estava escalado numa espécie de um 3-4-1-2, né? Então tirou o Gil e botou o Adson, que fez o gol no final do jogo, né? Que é o meio-campista. Então ele mudou Sim. a formação tática e isso acabou que isso mostra que ele não se prende a um esquema tático só, não. Ele vai, se ele precisa de mudar tudo, ele vai mudar tudo e buscar o resultado, né? Não foi o resultado que o Corinthians e o torcedor do Corinthians queria, né? Que é claro que você quer a vitória, Principalmente mas em casa, né? num clássico contra o São Paulo e tal, mas acabou que pelo menos não perdeu, né? E mesmo assim o Corinthians ainda continua liderando o campeonato, então com 14 É, pontos. sim. Então achei bem interessante. Por outro lado, continuando a falar aqui, o Corinthians acertou mais passes também, né? 80% dos passes o Corinthians acertou e o São Paulo acertou 74%. Um Sim. pouquinho menos do que o Corinthians. Mas eu ainda acho que em termos de proporção foi bem melhor o Corinthians, porque o Corinthians É, deu 515 passes. foi. O São Paulo, 415. 415, 100 a Exato. menos. Então, além É, disso, é. na proporção, acaba que o Corinthians foi bem mais efetivo na questão dos passes. É a Apesar questão que o de São Paulo jogar, levou mais perigo, né? O São Paulo levou um pouco mais de perigo do que o é, Corinthians. principalmente no primeiro tempo, isso é Foi, verdade. foi. Mas eu gostei, o Cássio fez grandes defesas, foi o Sim, melhor da partida aí. também acredito. Eu pena que se machucou aí ao final da partida aí na última defesa dele, mas gostei bastante do Cássio. O São Paulo aí com empate subiu para a terceira posição, né? Ele aí está empatado 12 aí pontos. com Palmeiras, São Paulo e Atlético Mineiro. E o Uhum. Botafogo também, Botafogo. número de pontos, né? Surpreendente, né? Surpreendente o Sim, Botafogo estando colado com os times de cima, né? Os favoritos estão ali, né? Assim, bom, se bem que o Flamengo ainda tá. tá O bem Flamengo abaixo. tá mais para baixo. É, Mas daqui a pouco eu acho mas que recupera. mas porque ainda também está bem no começo do É, campeonato. Nós tivemos aí só 7 partidas para todos os times envolvidos, né? Eu ainda acredito que essa tabela vai mudar. Por sim. exemplo, no ano passado, o Vasco, no ano retrasado, o Vasco, com 7 jogos, estava entre os primeiros e foi rebaixado, né? Então, assim, ainda tem muito campeonato para rolar. Com certeza. trinta e Exatamente. uma rodadas ainda, né? Isso, exatamente. E também já falar, né, da próxima rodada. A próxima rodada vai começar no sábado, Sim. com Goiás e Bragantino, mas os dois clássicos serão Santos e Palmeiras, que vai acontecer no domingo ao meio-dia, horário daqui da Califórnia, mas lá no Brasil vai ser às 16. E Fla-Flu às 18 horas. Vão ser os clássicos que vão mais movimentar aí o Brasileirão Sim. na semana que vem, na próxima rodada. Sim, exatamente. Jogos interessantes, né? O Santos tá, pra te falar a verdade, tá até me surpreendendo um pouco, porque eles não tiveram um bom começo na temporada, mas, né, estão em que lugar? Estão em sexto lugar, então é, tá me surpreendendo, né? Assim como o próprio Botafogo. Eu imaginei que o Santos ia brigar para não cair, mas tá indo melhor do que o esperado. Veio um técnico novo, mas eu ainda acho que o Santos não vai muito bem, não. É, Vamos ver. Tomara que eu esteja errado, mas é. eu acho que o Santos vai dar uma caída. Assim como o Vasco foi em 2020, Uhum. chegou no começo, botou bastante pompa, mas acabou caindo. O Santos passa por muitos problemas. Eu acredito que primeiro tem que resolver os problemas internos para depois sair para resolver essa questão do futebol.
É isso então, né? Semana que vem dois clássicos, mais uma rodada. Quarta-feira a gente vai estar cobrindo a última rodada da Libertadores de fase de grupos, né? Mais especificamente do jogo Atlético Mineiro e Tolima, né? E para Isso, encerrar essa jornada da Copa Libertadores, pelo menos a primeira fase, a fase de grupos, né? E final de semana que vem a gente tem a Champions League, né? Final do Campeonato Europeu, né? Liverpool contra o Real Madrid. E depois vem o Fla-Flu que a gente vai cobrir, né? exatamente. Então, um abraço para todos vocês aí do Carambolas. Muito obrigado pela participação aí. A Giane mandando um abraço. Muito obrigado, Giane. Muito obrigado pela força aí. Eu desejo que vocês aí curtem esse vídeo, compartilhem com seus amigos, dê o joinha, ajuda o nosso trabalho aí para que a gente possa multiplicar e espalhar o bom futebol para o mundo, principalmente para nós brasileiros. Um Isso aí, abraço, eu assino pessoal. embaixo. Muito obrigado. Inscreve no nosso canal aí, curte e indica para todo mundo aí. Um grande abraço, galera. Abraço, abraço, Norberto. Abraço, Igor.